vamos falar de mudanças. Desde o dia em que nós descobrimos que estamos grávidas, as mudanças vão ocorrendo no nosso corpo, muitas vezes dentro de casa também, com as reformas ou adaptações para decorar o quartinho do neném. Tem também o lado financeiro, que muda logo com o enxoval, o chá do bebê, enfim, com vários detalhes e assim por diante. Nós passamos muito tempo imaginando como será o rostinho dele ou dela, pensando sobre o tipo de parto que nós gostaríamos. Bom, são tantas coisas para pensar e para acompanhar, inclusive as visitas médicas, as ecografias e principalmente o desenvolvimento do nosso bebê semana a semana dentro da nossa barriga. E com todas essas preocupações, dificilmente sobra um tempinho para ler um pouco sobre como será a sua rotina quando a criança nascer, não é? Os cuidados com ela e com nós mesmas após o nascimento. E mesmo quem lê e estuda sobre o assunto se surpreende com a dificuldade de seguir o que está nos livros. E sabe por quê? Porque nos livros existem várias informações, mas elas são todas sem sentimentos. E quando você nunca foi mãe, você não consegue antecipar esse tipo de emoção. E é por isso que eu acredito que essa é a tarefa mais difícil da maternidade. Porque agora são 2 novas pessoas que nasceram na sua vida. Mas enfim, chegou a hora tão esperada. O seu bebê nasceu e por mais que você tenha todas essas novas dúvidas e se sinta meio perdida, você tá cheia de alegria, de orgulho, de amor e de gratidão por esse serzinho tão lindo e maravilhoso. Eu já te contei sobre o sonho que eu tinha de me tornar mãe e as surpresas boas e ruins que eu tive depois do nascimento da minha primeira filha, Pietra. E por mais incrível que pareça, a minha maior dificuldade depois do nascimento dela foi o fato de eu literalmente me perder no meio de todo esse amor. Porque quando uma criança nasce, além de nascer uma nova mãe, um novo pai, também nasce um sentimento muito perfeito. O amor na sua forma mais pura. Mas eu não posso deixar de dizer que junto com ele também nasce uma série de sentimentos muito desagradáveis. Ser mãe é muito lindo, é muito perfeito e poderoso, mas também é super cansativo e dolorido. E eu não falo só da dor do parto, é psicologicamente dolorido, porque a partir do primeiro segundo da sua nova fase de vida, você vai se requestionar. Em alguns momentos você vai achar que é a pior mãe do mundo e você vai se cobrar por não saber fazer tudo perfeito. Você vai ter que improvisar em todos os momentos e simplesmente não vai conseguir apertar no botão do pause. Você vai querer ser a melhor mãe do mundo, mas você vai ter que aceitar que não é perfeita e que às vezes você vai errar, mesmo sabendo que quer o melhor para o seu filho. Enfim, vai ter que aprender, ou melhor, reaprender vários aspectos que vão mexer com o seu psicológico e tudo isso ao mesmo tempo em que você estiver aprendendo a cuidar das necessidades básicas do seu bebezinho. E já que nós estamos aqui para falar de bem-estar, eu vou direto ao assunto. Eu preciso te contar uma coisa muito importante. Nós não podemos falar de bem-estar sem antes falar de respeito. Isso parece óbvio, mas nem sempre acontece. Algumas pessoas simplesmente não são capazes de se colocar no lugar do outro e de analisar uma situação do ponto de vista do outro. E quando se trata de uma criança que não consegue se expressar por palavras, esse erro é ainda mais fácil de ser cometido. Por isso, preste muita atenção se você está ou não respeitando os sentimentos e as necessidades do seu bebê. E se você seguir essa regrinha e pensar no respeito em primeiro lugar, tudo vai ficar mais fácil. Pense que existe um limite que se chama Círculo do Respeito e ele é como se fosse um portal de energia do seu bebê. Uma linha imaginária que não pode ser ultrapassada sem a permissão dele ou então sem uma devida explicação sobre o que você vai fazer em seguida. E lembre que como ele não fala, o choro é o único jeito dele dizer que algo está errado. Por isso, antes de se irritar com o choro dele, como fazem a maioria dos pais, pense que o seu bebê com certeza tem algum motivo sério para chorar. Olha algumas perguntas importantes que você pode se fazer com calma para reconfortar o seu bebê caso ele esteja chorando. E assim você vai eliminando cada possível causa até encontrar a real necessidade dele. Em primeiro lugar, verifique se ele não está com fome ou com sede. E se você tem certeza de que não é isso, pense em outra alternativa. Ele pode estar com sono? E caso não seja isso, ele pode estar com calor ou com frio? E assim por diante. Com febre? Não está com febre. Mas ele pode estar com alguma dor, ou então se sentindo mal. Será que ele está estressado? Ou ele recebeu muita informação auditiva ou visual? Enfim, será que ele está irritado ou incomodado com a roupa? Ele pode estar desconfortável, como por exemplo uma etiqueta pinicando. E para passar uma maior sensação de aconchego, quando ele estiver com você, diga sempre que está tudo bem. Diga muito isso para ele, para que ele possa se sentir seguro nos seus braços. O seu bebê precisa de um ambiente confortável, seguro, tranquilo e harmonioso para se sentir bem. E aconchego é colo e principalmente
colo de mãe. Na verdade, a vida toda nós procuramos o colo de alguém, você já percebeu? Porque é uma necessidade básica do ser humano, receber colo e carinho e se sentir amado. Agora, falando um pouco mais sobre a mudança de vida logo após o nascimento do seu bebê. Vamos ver o que realmente muda e identificar o que nós podemos fazer para viver essa primeira fase natural de desequilíbrio com mais tranquilidade. Porque afinal, esse momento faz parte do ciclo da vida, não é? Eu quero que você entenda como é importante ter consciência do que você quer de verdade para você. Porque é isso que vai fazer toda a diferença na sua vida a partir de agora. Saber o que realmente te move, no que você acredita, quais são os seus valores, as suas vontades, para que você possa aprender a seguir a sua verdadeira intuição e finalmente para que a gente possa buscar juntas o seu reequilíbrio em todos os aspectos da sua nova vida. É essencial você saber diferenciar nesse momento o que não faz parte de você. Isso é, quais são os valores e as vontades dos outros, inclusive das pessoas muito próximas que você ama muito, e principalmente quais são as demandas da sociedade que não fazem sentido pra você, para que você não se sinta frustrada e nem culpada à toa. Eu, por exemplo, já tinha uma única certeza antes mesmo da Pipa nascer, que eu iria amamentar em livre demanda. E também que eu queria muito seguir uma rotina, mas nenhum dos livros que eu li falava de rotina com amamentação por livre demanda. Até porque se você entende que a amamentação supre várias outras necessidades, além da alimentação e da hidratação, você também entende que realmente não tem como prever quando seu bebê vai precisar mamar e que ele vai precisar dormir no seu peito, ele vai precisar daquele aconchego várias vezes por dia. Então, quando eu vi que eu não conseguiria seguir nenhuma rotina que estava sendo ensinada nos livros, principalmente o da Tracy Hogg, uma encantadora de bebês, que eu comecei a ler desesperadamente na primeira semana de vida da minha filha, tentando achar uma solução para o meu caso. Mas eu não consegui, porque elas não se adequavam à minha realidade. E aí eu simplesmente larguei mão da rotina, sem entender que ela poderia sim se encaixar na minha vida, mesmo que fosse parcialmente. Então, naquele momento, eu decidi seguir a minha intuição. Hoje, falando sobre esse assunto, eu percebo que para Pietra eu não tive a maturidade suficiente para entender que tudo não precisava ser 8 ou 80. Muitas vezes também é nesse período que você observa que poderia ter se organizado melhor, poderia ter estudado um pouco mais sobre o assunto e se preparado um pouquinho mais. O que aconteceu comigo, como eu já falei, foi que eu me achei super poderosa, principalmente antes do nascimento da Pipa. Eu achei que daria conta de tudo, que tudo seria muito fácil e que eu teria apenas um único sentimento: o amor. Mas não foi bem assim. Na verdade, em quase todos os momentos era assim. Mas eu aprendi, e hoje eu falo isso com mais tranquilidade, eu aprendi que eu também posso me tornar uma bruxa quando eu tô com muito sono. Eu sou uma mãe que se entrega de corpo e alma para os meus filhos. Então, quando o sono chega, às vezes até eu chego a me assustar. Hoje em dia eu aprendi a controlar bem mais isso, mas quando eu sinto que eu já tô com sono demais, eu já aviso logo eles, que é pra não acordar a bruxa que mora dentro de mim. E eu te garanto que isso funciona. Deixa eu te explicar. Uma semana depois que a Pietra nasceu, eu tava exausta mesmo, com muita dor no seio direito, porque eu tinha uma fissura aberta até o nervo e aquela dor irradiava por todo o meu braço. Eu acho que foi um momento onde o cansaço já tinha se acumulado, e eu lembro de uma noite em que ela chegava a adormecer no meu peito, e quando eu tirava ela pra colocar na caminha, ela começava a chorar de novo. Eu não aguentava de tanto sono. E uma hora eu não aguentei e eu sacudi ela, perguntando: "O que você quer, menina?" Aquilo durou talvez 3 segundos, mas eu me senti tão culpada depois. Eu chorava muito e eu pedia desculpas pra ela. Gente, me dá até vergonha de contar isso. É muito difícil pra mim. Era como se eu quisesse apertar no botão do controle remoto pra voltar no tempo, mas eu não podia. E começou a aparecer aquele sentimento de culpa por querer às vezes pausar o tempo pra poder digerir todas aquelas mudanças, culpa por ter me exaltado com a minha filha. Enfim, eu comecei a sentir culpa por não ter me preparado melhor. Mas o pior mesmo foi ter conhecido aquela bruxa dentro de mim. Outro sentimento que eu quero te contar, que veio junto com todos os outros logo no primeiro mês, foi o medo. Medo de perder a minha filha muito forte. Quando ela completou 1 semana de vida, a pediatra quis interná-la porque ela estava com uma icterícia muito forte. Gente, eu chorava tanto. Eu fiz todo tipo de simpatia. Eu até dei banho de chá de picão, vesti com roupinha amarela. Eu tive muita fé naquele momento e eu rezei muito. E no dia seguinte, quando nós voltamos para o hospital, o exame de sangue dela tinha melhorado tanto que a médica deixou ela voltar para casa. Mas a partir daí eu me conscientizei que a minha vida nunca mais seria a mesma e de quanto a minha bebê era importante pra mim. Outro sentimento estranho que nunca tinha passado pela minha cabeça foi o medo de eu morrer. Agora eu tinha alguém que dependia de mim de verdade. Eu lembro de ter deixado a Pipa com a minha mãe pra ir pra farmácia do outro lado da rua. Eu tive tanta dificuldade de sair de casa e quando eu me vi atravessando aquela rua movimentada pela primeira vez sem ela, me bateu um nervosismo, uma ansiedade de querer voltar pra casa logo, sabe?
De repente veio um filme na minha cabeça. Medo de que acontecesse alguma coisa comigo, e a minha bebezinha era tão indefesa e ela precisava de mim. Enfim, esses sentimentos todos vão ficando normais depois. A gente acaba acostumando a viver com eles. Mas eu acho que o maior desafio no início da maternidade é ter que lidar com o aparecimento de todas essas novidades. Ter que se acalmar diante de todos esses sentimentos e aprender a conhecer o seu bebê e a se conhecer como mãe. Esse momento parece muito difícil no começo e às vezes bate um desespero. Por isso eu quero que você fique tranquila, porque aos poucos você vai entrar no ritmo e o seu pequeno também, tá bom? E também não se preocupe se até agora você tá aflita, porque a minha missão é justamente te ajudar a reencontrar um equilíbrio nessa nova vida. Olá, meu nome é Anne e eu recomendo as aulas principalmente pelo método didático que é oferecido, que são as videoaulas. Por exemplo, no meu momento atual, com uma recém-nascida em casa, eu não teria condições nenhuma de ler um livro com atenção. Então, acho muito prático essa forma. E outra questão é em relação a esse cuidado do recém-nascido no pós-parto, que geralmente a gente deixa um pouquinho de lado essa preocupação depois que o neném nasce e dá mais foco, mais atenção ao momento anterior, né? Durante a gestação, se preocupa com o momento do parto, se preocupa muito com o enxoval, com o quarto do bebê, principalmente as mães de primeira viagem. Então eu acho que a gente não pode esquecer, né, que depois que o neném nasce, no primeiro dia, né, digamos, não no primeiro dia, no terceiro dia ele vai para casa, a gente tem que estar preparado para receber ele. De que forma que a gente vai receber ele no nosso lar, como que a gente vai apresentar a nossa casa para ele, precisa apresentar, não precisa? Primeiro banho, como que vai ser a amamentação. E outras questões também que envolvem principalmente a qualidade de vida da família, do casal, da mulher. E dessa forma a gente não fica refém da opinião dos outros. Não que não sejam importantes as opiniões da sogra, da avó, das amigas. São opiniões importantes, com certeza. São experiências que as pessoas já passaram e isso é válido sempre. Só que é importante a gente ter se apoderar do nosso conhecimento para a gente ter mais firmeza, né, nas condutas que a gente vai tomar com o nosso filho. Mas nós buscarmos o nosso conhecimento por conta própria, através de fontes de informação, de boas fontes de informação, eu acho assim imprescindível, né, para que a gente tenha segurança nas nossas atitudes em casa com o bebê, né, e com a família de um modo geral. Conseguiu esclarecer muito para mim. Eu amei todos os vídeos, espero que para vocês também plante essa sementinha na nossa cabeça de que também tá tudo bem, né? A gente ser do jeito que a gente é e com vídeos e leitura e aprendizado a gente pode ser cada vez melhor. Então, gratidão. O método da Joanne é realmente o treinamento mais completo e transformador sobre maternidade que existe. Cuida de você como mãe e mulher ao mesmo tempo que cuida das necessidades do seu bebê, do bem-estar dele. Joanne, obrigado por dividir este conhecimento com tanto amor e dedicação.